E enfim, está tudo pronto para a estreia colorada da Libertadores da América em Medellín, na Colômbia, contra a equipe do Independiente. O técnico Mano Menezes já definiu o time e existe um grande indicativo de que Johnny retorne ao time titular na vaga de Gabriel Baralhas. Gabriel Mercado concede entrevista coletiva e mostra o ambiente de preocupação e de tentativa de mobilização depois da derrota pelo Campeonato Gaúcho. No mercado de transferências, o Internacional contrata Campanharo para ser o camisa 5 e se envolve em uma polêmica na contratação do atacante Jean Dias. Tem ou não tem dinheiro relacionado a refletor na negociação envolvendo o atacante? Gabriel Barros, do Ituano, está muito próximo e na lista da Libertadores algumas novidades por parte do elenco colorado. Esse é o Diário do Inter KTO desta segunda-feira, 3 de abril de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui numa dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo desta segunda-feira. E claro, todas as informações da concentração colorada em Medellín. O Diogo Rossi, repórter da Rádio Bandeirantes, aliás, te inscreve lá no canal dele no YouTube, acompanhou todas as informações da preparação colorada para a estreia na Copa Libertadores da América, tá? O treinamento em Medellín ele foi fechado, foi com os portões fechados no centro de treinamentos do Atlético Nacional de Medellín. E nessa atividade o Mano Menezes definiu o time. Mas na concentração existe um grande indicativo de que Johnny vai ser o titular. A ideia é que o Inter não precise, taticamente, dentro da análise que fez em cima do adversário, da figura de um primeiro volante, como era o Gabriel Baralhas. E dessa forma dá para colocar jogando juntos Johnny e Depena para abrir a partida. Essa deve ser a ideia da comissão técnica do Internacional para a partida dessa terça-feira. E aí a gente tem um time do Inter já encaminhado para a estreia na Libertadores, com Kehler, Bustos, Vitão Mercado e Tauan Lara. Tá? O René tá machucado. Meio campo de Johnny, Depena, Maurício, Alan Patrick e Wanderson. Na frente o centroavante Luiz Adriano. É esse o provável time do Internacional para encarar o Independiente Medellín na estreia colorada na Libertadores da América. Antes do treinamento, Gabriel Mercado concedeu uma entrevista coletiva no hotel da concentração do Internacional. E na entrevista coletiva, Gabriel Mercado admitiu os erros do time no jogo contra o Caxias, que eliminou o Internacional do Campeonato Gaúcho, e falou sobre a conversa que existe no vestiário entre os jogadores, do entendimento de que aqueles erros eles não podem se repetir na Libertadores da América, onde o nível até é um pouco maior, onde o Inter teve no Campeonato Gaúcho e cometeu vários erros. E o ambiente que a gente observa dos jogadores do Internacional e conversando com as pessoas da delegação do Inter é um ambiente de preocupação e um ambiente de mobilização depois da eliminação no Campeonato Gaúcho. Tá todo mundo mordido, cara. Tá todo mundo mexido com o que aconteceu no Campeonato Gaúcho. Isso pode ser bom, mas isso pode ser ruim também do ponto de vista de uma desestabilização para essa partida, tá? O relato que a gente ouve é de uma tentativa de mobilizar, de uma tentativa de sacudir o grupo de jogadores para que se tenha um empenho, um foco, uma concentração maior nessa estreia da competição. É com esse espírito que vem sendo feita a preparação do Internacional para este jogo. O Gabriel Mercado falou muito sobre isso na entrevista coletiva no hotel do Internacional em Medellín, na Colômbia, tá? Uma das percepções vindas da comissão técnica: o Inter não pode perder tantos gols como perdeu contra o Caxias. O Inter teve várias oportunidades, teve com o Estevão, teve bola na trave do Wanderson, teve uma do Pedro Henrique, que se ele cruzasse, o alemão poderia fazer o gol, e o Inter não aproveitou. E a ideia é essa: olha, a gente está desperdiçando muitos gols, e aí quando a gente leva o gol na bobeira, a gente acaba perdendo ou empatando o jogo, porque não capitalizou. E é isso que o Inter está trabalhando para fazer, para capitalizar, para ser um pouco mais soberano e tranquilo durante a partida.
Vamos para os próximos assuntos relacionados ao mercado de transferências, tá? Eu quero aqui falar sobre Jean Dias, atacante que está muito próximo de acertar com o Internacional, ele que disputou e está disputando o Campeonato Gaúcho pelo Caxias e vai decidir o título ao longo do próximo sábado, tá? O Inter acertou a contratação do Jean Dias. O Jean Dias será jogador do Internacional, o Inter e Caxias já chegaram a um acordo e o jogador desembarca em Porto Alegre depois da final do Campeonato Gaúcho, na Arena do Grêmio, inclusive, pode até ficar já por Porto Alegre. A grande questão é, a apuração da reportagem, junto à direção do Inter e direção do Caxias, a gente apurou que o Inter não vai pagar ao Caxias a multa integral de R$300 mil, que é a multa rescisória do jogador. Por quê? Porque o Caxias tem uma dívida, ou teria uma dívida antiga com o Internacional, relacionada à cessão de refletores do estádio Beira-Rio, lá em 2013 para o estádio Centenário. A reforma do Beira-Rio, os refletores antigos foram para o estádio Centenário e o Caxias não havia pago isso. E aí, o Inter está abatendo os refletores do valor que pagaria pelo Jean Dias, o que remete a uma história de Ayrton Pavilhão, Jean Refletores Dias. Bom, a direção do Caxias publicamente ficou um pouco pistola com essa história. Não sei se pela história ter vazado, mas ficou pistola com o fato dessa história ter vazado. E está negando publicamente isso. O Inter no microfone também está negando, até por uma preservação em relação ao Caxias. Mas assim, a gente tem confirmações da direção do Inter e da direção do Caxias que a história é essa. E é até comum os dirigentes do Caxias tentarem desmentir ou tentarem negar essa história. Mas sim, existem valores relacionados a esses refletores lá de 2013 que o Caxias deve para o Internacional e esse valor vai ser abatido do que o Inter teria para pagar pelo Jean Dias. Mas o mais importante, gente, é que Jean Dias será jogador do Internacional. Ele vai assinar um contrato em definitivo, atacante de 32 anos de idade. E aí o relato que se tem é o seguinte, que o Inter viu no Jean Dias um jogador que faz o básico muito bem para um ponta. Ele é um jogador muito disciplinado, muito correto, que comete poucos erros de tomada de decisão, que faz o básico muito bem. É um cara que vai desequilibrar no Campeonato Brasileiro? Talvez não, mas é uma peça de grupo muito útil no entendimento do Internacional, no entendimento da comissão técnica, e por isso o Jean Dias está chegando ao Inter, tá? Outro que está chegando ao Inter é Gabriel Barros. Esse não está tão fechado quanto o Jean Dias, mas está também acertado com o Inter e o Inter está se acertando com o Ituano. A tendência, inclusive, é que o Gabriel Barros ele seja anunciado ao longo da próxima semana, tá? Junto com o Jean Dias também. Lembrando que o prazo de contratação de jogadores do mercado interno ele foi ampliado do dia 4 de abril até o dia 20 de abril. Então tem tempo para contratar o Gabriel Barros e o Inter deve anunciar este jogador, 21 anos, ponta canhoto, que o Inter não tem no elenco, um ponta canhoto, e esse cara vai ser o Gabriel Barros, que foi destaque do Ituano no Campeonato Paulista. Aliás, na tarde dessa segunda-feira, eu gravei um vídeo fazendo um react dos lances do Gabriel Barros com a camisa do Ituano, pra gente conhecer um pouco mais do jogador. É só clicar aqui pra assistir, tá? Por último, informações sobre o Gustavo Campanharo, tá? Jogador que desembarca em Porto Alegre nesta quinta-feira, tá? O Inter vê em Campanharo um camisa 5 e contratou o jogador pelo que ele vem fazendo na Turquia como um primeiro volante. O Campanharo aqui no cenário do futebol brasileiro jogava como um 10, mas o Inter entende que ele como um 10 era um jogador comum, mas que quando ele se tornou 5, ele tem o poder de marcação, mas tem a qualidade de um camisa 10. Então ele tem um toque a mais, ele tem um molho. O Gustavo Campanharo como um camisa 5. E chega no Inter para ser esse camisa 5, para depois brigar por posição com o Gabriel, ou ser uma reposição até mesmo ao Gabriel. O Inter está trazendo o Gustavo Campanharo, já está inscrito na Libertadores e chega ao longo dessa semana aqui na capital gaúcha, tá? Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vou passar algumas odds relacionadas a esta terça-feira. Por exemplo, teremos pela Premier League Chelsea e Liverpool, clássico. Odd do Chelsea 2,45. Empate 3.4, vitória do Liverpool 2.9, mas eu vou atualizar aqui a odd do jogo do Internacional, Independiente Medellín e Inter. Odd do Independiente 3,
Odd do empate 3.14. Odd do Inter 2.57. Tá uma boa odd do empate aqui, tá? Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!